pessoas em situação de rua. Atender as pessoas que estavam ali naquele momento de vulnerabilidade, nunca foi o único objetivo do formigueiro. Na verdade, é um dos objetivos e, ao mesmo tempo, uma das ferramentas do formigueiro. O nosso objetivo sempre foi, desde o começo, transformar a sociedade, transformar as vidas de todo mundo que a gente toca, transformar as vidas de todo mundo que entra em contato com a gente e que pode ajudar. Então, a nossa filosofia é de que, se todo mundo pudesse fazer um pouquinho, todo mundo se conscientizasse disso, juntos nós poderíamos fazer muito e aí ter um resultado muito melhor em tudo, né? É uma, é uma visão de formação da sociedade isso, né? De se as pessoas se conscientizarem um pouquinho da sua função social, da sua responsabilidade social, a gente consegue minimizar muitos danos que a nossa sociedade está causando a si mesma hoje. Então a gente começou trabalhando com isso da forma que na época se apresentou mais possível e também necessária, e foi através do assistencialismo. E aí se formou o que a gente chama de nosso primeiro grupo de trabalho, que é o Amigos da Rua, que é um grupo de voluntários que se divide numa equipe de logística e uma equipe de cozinheiras. Essa equipe de logística, ela concentra todo o trabalho de arrecadação de doações, transporte de doações, distribuição de doações, compras de insumos, distribuição de insumos às cozinheiras e organização dos estoques, eh, organização das doações recebidas, triagem, separação, montagem de kits, tudo isso. E a equipe das cozinheiras, como já diz o nome, é uma equipe que está engajada no ato de semanalmente aí cozinhar, preparar as refeições que a gente leva para a rua. Por filosofia, né, a gente só leva para a rua o que a gente come dentro de casa. Então a comida que a gente distribui, ela é em si já um primeiro gesto de carinho, né? As nossas cozinheiras desde sempre tiveram sempre um cuidado enorme, maravilhoso para com isso. A comida que a gente serve realmente é diferenciada e é feita com ingredientes de primeira qualidade. Logicamente que a gente faz o impossível para fazer cada centavo ter o máximo valor de compra, né, de cada doação. Mas a gente nunca sacrifica a qualidade em prol de preço. A gente sempre tenta coadunar as duas coisas. Por que isso? Porque se a gente quer transformar a sociedade, a gente não pode ver pessoas de segunda classe. A gente não pode ver pessoas de terceira classe. Como é que eu vou estender a mão para um irmão dando menos para ele, se eu não ficaria bem com aquilo? A gente sempre tem em mente a dignidade do outro, a, a existência daquele ser humano ali como um irmão, como um igual, dentro da visão de igualdade que nós temos desde o começo. Então, é, a gente aceitou desde sempre doação em alimentos e tal, o que demanda um trabalho de controle de estoque, né, e organização de estoque, mas a gente também sempre comprou alimentos. E isso demanda um grande trabalho também de logística, que vem desde a gente coletar os pedidos das cozinheiras que vão cozinhar na semana, preparar as planilhas para a gente montar os pedidos delas, separar as sacolinhas. Isso é feito na sexta-feira, elas fazem os pedidos. No sábado e no domingo, esses pedidos, até segunda-feira, eles são todos compilados em planilhas. Na segunda e na terça, nós compramos esses alimentos necessários, porque a gente não, ou a gente geralmente tem alguma coisa em estoque, com o tempo nós fomos adquirindo freezers, né? A casa da minha sogra acabou se transformando no nosso depósito de alimentos, lá o nosso estoque de alimentos. Então a gente tem lá uma estrutura de prateleiras e tal, e tem mesas, tem balança, tem tudo. Então a gente sempre montou essas sacolinhas com todos os pedidos das cozinheiras e mandava para casa delas às terças-feiras, né? A gente já chegou a fazer isso, a distribuição de comida às terças e quintas. A gente distribuía 1.000 refeições por semana. Nos últimos 2 anos, isso baixou para 500 refeições por semana, em média, porque muitos voluntários se desligaram, a realidade, né, da volta da normalidade foi mudando isso.
E a gente descobriu que é muito mais difícil você ter voluntário para pôr a mão na massa do que gente doando. Então, para cada 100 pessoas que doam, a gente tem um voluntário ativo, né? E é justamente o contrário do que a gente precisava. Nós precisávamos de pessoas conectadas com o trabalho, doando um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu eu, em prol de um trabalho coletivo em que nós pudéssemos mostrar para a sociedade que cada um fazendo algo, mas com compromisso, com seriedade e com é, é, organização, né? E a gente poderia propagar isso, aumentar isso, né, num ritmo muito grande. Infelizmente, por alguns erros, acho, de assumir muitas responsabilidades, algumas pessoas têm essa tendência a centralizar, eu mesmo sou assim, se alguém não pode fazer, eu vou lá e faço, né? Então, eu acabei assumindo muitas coisas e algumas pessoas são assim, o Alexandre está fazendo, vamos deixar ele fazer. E acabei centralizando muita coisa, a Mônica acabou centralizando muita coisa, a Nina, e a gente quase quebrou, fisicamente falando, em termos de saúde, mentalmente falando também, porque pode parecer assim, que é simples, gente, mas não é. É muito trabalhoso. A gente tem que comprar as coisas. São Paulo agora, com a volta, né, do trânsito, nunca é fácil. Então, a gente precisa encontrar várias soluções para logística, para transporte e tal. E aí a gente acabou não sacrificando o que a gente faz, lógico, mas a gente se sacrificou para continuar fazendo da forma que tinha que ser feito, né, para evitar que a gente sofresse um processo aí de solução de continuidade, de não conseguir é, dar cumprimento à nossa missão. Então, a reunião de hoje, ela tem por objetivo também levar essa realidade para os nossos voluntários, para todo mundo entender o que a gente faz, como faz, e para que a gente consiga amealhar mais mão de obra, não só diretamente de quem já está aqui, que já trabalha ou que poderia trabalhar, mas para que essas pessoas tenham consciência do que a gente faz, para que elas possam levar a outras pessoas o que a gente faz e trazer gente para trabalhar conosco dentro desse objetivo, dentro desse sonho que é o formigueiro, né, de transformar a sociedade. Eu já acho que até me embananei aqui no que eu estava falando, não sei se vocês estão compreendendo tudo. Então, pessoal, então a gente tem esse trabalho do Amigos da Rua, que é um trabalho de distribuição de alimentos, são feitas pelo grupo das cozinheiras. A equipe da logística, que vai para a rua distribuir esses alimentos, também é encarregada de comprar, levar na casa das cozinheiras, recolher as refeições prontas, chegar para o ponto de encontro, encher garrafas de água e sair para a rua distribuindo essa comida, faz um algo a mais também, né? A gente nunca simplesmente foi para a rua, deu um prato de comida na mão de uma pessoa e foi embora. A nossa atuação é bem longe disso. A nossa atuação trabalha com humanização, com acolhimento, com, com levar um pouco de conforto, de carinho e de esperança a todas as pessoas que a gente encontra. E nesse processo, todos os voluntários também acabam aprendendo, recebendo amor, recebendo carinho, recebendo gratidão, aprendendo e se humanizando cada vez mais. Então é uma coisa bem complexa de várias vias, né? O trabalho ele atua de várias formas. O nosso conceito de grupo, ele de trabalho, assim, nosso conceito do formigueiro, ele também avançava por outras áreas. Avança, ainda estão sendo implementadas, teve idas e vindas, né? Idas e recuos aí, mas a gente segue no propósito de criar essas outras frentes de trabalho, que são o Arte e Cura, que é através de um grupo de artistas e grupo de terapeutas, conseguir, juntamente com as ações que a gente já realiza, ou em outras ações especiais, realizar trabalhos de arte terapia, terapia de grupo, palhaçaria, tudo que possa ser visto como ferramenta terapêutica, né, dentro da arte ou especificamente também uma ferramenta da terapia.
A gente tem um outro grupo, uma outra frente de trabalho para se estabelecer também, que é o que a gente chama de Projeto Ninho, né? E através da interação com essas pessoas, da formação de vínculos com elas, desses atendimentos que a gente já realiza no Amigos da Rua e no Arte e Cura, que a gente consiga chegar às raízes familiares dessas pessoas, né, para entender a situação de quem ficou para trás, de quem está em casa, vendo que a gente pode ajudar e tanto para conseguir reatar vínculos, né, dessas pessoas com quem ficou para trás, quanto para evitar também círculos viciosos aí de pessoas, de filhos, muitas vezes, que acabam copiando o comportamento dos pais e sendo eles no futuro também pessoas em situação de rua, dependentes químicos, né? E a gente daí tem um outro núcleo que esse é o mais difícil, vai demorar mais tempo para formar, que é o Pescadores, que a ideia era, depois de um tempo já, com uma equipe de pessoas já firme trabalhando em tudo isso, a gente conseguisse desenvolver uma estrutura de apoio junto com a iniciativa privada para capacitar pessoas de todas as formas possíveis, para que as pessoas que a gente conseguir tocar com o nosso trabalho, e não só os atendidos, mas também os voluntários, possam criar meios, né, de transformar o mercado de trabalho, de recolocar pessoas no mercado de trabalho, de criar oportunidades para todo mundo, né, para todas as pessoas que se envolverem no formigueiro, de uma forma ou de outra, fomentar essa coisa, né? Leozão, Então, oi, posso tirar uma dúvida contigo? Como é que funciona o trabalho das cozinheiras? Todas são voluntárias? Cada uma todas. faz um pouquinho? Como é que funciona Então, esse começo aí? o nosso grupo só é composto de voluntários. Nós não temos ninguém no nosso grupo hoje que recebe qualquer tipo de remuneração. A única coisa que a gente faz é repor gastos, né? Então, gasto de combustível, gasto de a pessoa comprou embalagem, a pessoa comprou não sei o quê, então a gente repõe. Mas todo mundo, novo formigueiro hoje é voluntário. Então, a gente compra os alimentos, leva até a casa das cozinheiras e a ideia é dar a elas toda a estrutura possível para que elas possam cozinhar com calma, com tranquilidade e com amor. Então, eu preciso do gás, a gente ajuda com o gás. Não preciso do gás, preciso só dos alimentos, a gente manda os alimentos. A gente manda os marmitex, porque a gente tem um padrão. Nossa marmita tem um padrão também a ser seguido, né? Então, ela tem um peso mínimo, tem um peso máximo, tem um cardápio, né? Então, a nossa marmita, ela sempre leva arroz, feijão, legumes e 120 gramas de proteína animal, é, assim, na forma de algum tipo de carne, e também um ovo, em geral. Então, essa coisa de colocar um ovo é mais até um gesto de carinho, uma coisinha a mais, né? Então, a gente, hoje, trabalhando com as cozinheiras, é dessa forma. Todas são voluntárias. A ideia é que cada um pudesse ajudar de sua casa, então a gente se esforça para levar os alimentos até a casa da maior parte das cozinheiras que nós conseguimos, da forma que a gente conseguir. A gente tem hoje um grupo de cozinheiras que, graças a uma parceria que a gente fez aqui com o Centro Espírita da Lapa, o Centro Espírita 3 de Outubro, nós conseguimos utilizar a cozinha deles. Eles têm uma cozinha industrial ali com um fogão com 10 bocas, na Rua Aurélia, chama Instituto Anita Brisa, esse núcleo assistencial deles lá. E ali a gente tem uma equipe de 10 a 12 pessoas, cozinheiros e ajudantes, que vão lá semanalmente. Nessas últimas semanas, a produção que a gente levou para a rua foi toda de lá, em torno de 330 refeições aí por semana. Quem está coordenando hoje esse núcleo é a Eliana, que está aqui. É, então, é um trabalho muito bonito que essas meninas fazem. Porque a ideia original do projeto também, uma das basilares, assim, era isso, de que a gente pode ajudar de casa, né? A gente pode ajudar fazendo alguma coisinha de casa, ajudar tirando uma horinha da minha semana para publicar uma coisa do formigueiro, para falar com alguém sobre alguma coisa, ou pegar uma sacolinha aqui na terça-feira e levar na casa de uma cozinheira, ou passar num lugar, coletar uma doação e deixar num lugar, ou ir para a rua fazer uma entrega. A ideia era que assim as pessoas se engajassem de acordo com a sua disponibilidade de tempo,
sem onerar a sua vida particular, né? Literalmente fazer uma pequena doação do seu tempo e do seu eu e dos seus talentos para que a gente construísse um grupo homogêneo e constante de trabalho. A realidade é muito difícil, né? Todas as instituições, todas as organizações, elas esbarram nessa flutuabilidade do corpo de voluntários, né? Nessa questão da dificuldade de as pessoas manterem um ritmo de trabalho. O Brasil não tem cultura de voluntariado. As pessoas confundem voluntariado com faço quando der. Ah, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou fazer aqui. Ah, acho que hoje eu vou lá. Ah, essa semana eu não posso, então não vou. E não é assim. E o trabalho, ele exige organização, planejamento e continuidade. Então você tem que saber com quem você conta, né? Então as pessoas têm que entender que isso é um compromisso. Quando a pessoa se engaja, ela tem que ter um compromisso de manter aquele ritmo de trabalho, de ter aquela frequência, de estar ali disposto a fazer aquilo no momento em que ela se comprometeu a fazer. E quando ela não puder, que ela avise com uma antecedência para que a gente possa reorganizar o trabalho. Porque, pelo que eu acho que eu falei aqui, vocês já perceberam que o trabalho de cada um acaba dependendo intrinsecamente do trabalho do outro. Se não tiver quem faça a planilha, se as cozinheiras não fizerem os pedidos, não vai ter pedido para ser planilhado, não vai ter comida para ser feita. Então, precisa da pessoa que faz a planilha para a gente montar os pedidos, precisa das pessoas que vão fazer as compras, precisa das pessoas que vão separar os insumos para cada cozinheira. A gente já chegou a ter 50 cozinheiras. Durante muito tempo ficou com 30, 30 e poucas. A gente precisa levar os alimentos até as casas delas. A gente precisa retirar os alimentos prontos das casas delas. Nós precisamos encher garrafas de água. Nós precisamos ir para a rua entregar esses alimentos e na quinta-feira à noite e na sexta começa tudo de novo. Esse trabalho do Amigos da Rua, ele é bem frenético e ele não comporta parada. Porque a partir do momento que você para, você perde conexão com as pessoas. A gente estabelece conexão com elas aos poucos na convivência ali. E se a gente para, a gente acaba perdendo fios da meada que são importantes para a gente construir situações como a gente já construiu hoje, de mães irem buscarem filhos na rua, pessoas voltarem para casa, sabe? Pessoas deixarem a rua, ou mesmo depois de um tempo conseguindo suporte ali, a pessoa é, buscar um tratamento e ir atrás de alguma coisa. Né? Tem gente que até hoje depende do trabalho que faz no formigueiro como uma das ferramentas terapêuticas para tratar a sua própria depressão. Eu me incluo aí. Para mim, o trabalho no formigueiro é extremamente terapêutico para mim, é algo que me ajuda demais na minha saúde mental, mas tem outras pessoas também que gostam de trabalhar porque faz bem para elas, né? Ajuda, ajuda na coisa da depressão de cada um, né? Pessoas que têm esses problemas aqui no grupo. E é, a gente tenta com tudo isso também sempre estar inspirando outras pessoas, né? Com a nossa visão, que se cada um fizer um pouquinho, tudo fica mais fácil. Se cada um fizer um pouquinho, a gente não vai precisar de poucos fazendo muito, né? Então, para esse ano, o objetivo principal dessa reunião aqui era passar para vocês quais são as atividades que nós pretendemos fazer, fazer uma montagem de calendário para a gente ver quem tem disponibilidade de fazer o quê, ou pelo menos que as pessoas se familiarizem com o que é feito, para a gente poder traçar um planejamento de trabalho, né, que fique assim condizente com o tamanho que a gente tem hoje e, e que possa ser bem desenvolvido, de forma que não onere demais as pessoas que estão atuando, e também para gerar assim conhecimento do que a gente faz entre os voluntários, para que a gente ouça ideias, a gente ouça opiniões, sugestões, a gente conheça novas soluções. Desde o começo aqui, eu sempre falo que a gente não tem cacique. Aqui não tem formiga rainha, nem formiga rei. E todo mundo é cacique e é índio ao mesmo tempo. Quem se propõe a trabalhar, quem faz é que manda. Então eu vou fazer tal coisa, eu consigo fazer desta forma.
Tá bom, a gente implementa o jeito que você quer fazer, a gente dá suporte, a gente tenta fazer. A gente também faz dessa forma aqui. Ah, eu tenho essa solução. Beleza, a gente tenta implementar as duas. A gente só exclui soluções ou esforços quando a gente vê que eles são contraproducentes. Mas a gente nunca deixa de testar a solução, a gente nunca deixa de ouvir solução, nunca deixa de ouvir ideia, a gente nunca repele ninguém que vem com ideias novas, porque é disso que se faz uma sociedade. Né? Está sempre em transformação. Às vezes a ideia que foi testada hoje não deu certo, amanhã ela pode dar. Então a gente sempre está aberto. Nosso pensamento aqui no Formigueiro é sempre inclusivista, nunca exclusivista ou de colher liberdades das pessoas de fazerem algo. Mas, observado, logicamente, o como a gente faz e o porquê a gente faz. Sempre tem que estar atrelado a fazer as coisas respeitando a dignidade do outro, né, pensando em tudo o que a gente tem como princípio e valor. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, é isso. A ideia é que agora, começando esse segundo semestre aí, contando de agosto até dezembro, nós tenhamos alguns eventos especiais, né, eh, de eventos na praça, que a gente pretende fazer aos domingos, cafés da manhã, em que a gente possa fazer doação de roupas. Esses eventos do café da manhã especiais, eles são realmente especiais porque a gente, através deles, já conseguiu tirar a gente da rua muitas vezes. Muitas vezes. Sabe, teve gente que foi pro interior, voltou para casa da mãe, não veio pra rua mais. Teve mãe que foi buscar filho. E é um momento especial quando a gente faz de manhã, porque a luz tá lá em cima, né? O sol, e as pessoas não estão tão alcoolizadas, não estão tão drogadas, né? O ritmo do trabalho é outro, é diferente da noite, porque a gente vai para a praça de manhã, para lá e as pessoas vêm até nós. Então a gente tem como montar uma estrutura. Então a gente tem que. A ideia é montar um calendário com base em todos os eventos aí especiais, datas comemorativas, né, que a gente vai ter de agosto até o fim do ano, e já se programar para o evento aí do Natal. Então, na minha concepção, a gente tem Dia das Crianças nesse caminho até o fim do ano, Natal, e agora eu não estou lembrado qual outro evento que a gente tem ainda. Já tem Dia Tem dos Dia dos Pais, Pais, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. Eu acho que é isso de eventos especiais. E esses eventos especiais, cada um deles demanda um, todo um planejamento específico, né? O Dia dos Pais e o Dia das Crianças a gente costuma fazer no formato de café da manhã mesmo e acaba daí fazendo doações específicas de roupas, de brinquedos, né? Ou até gerando algum tipo de atividade lúdica para as crianças no Dia das Crianças, e tal, e promove algum tipo de encontro para as pessoas no Dia dos Pais. O Natal ele já é um evento bem grande. Ele é um evento que demanda assim pelo menos uns 2 meses de planejamento prévio. Ele é um evento que ano passado ele funcionou de uma forma tão perfeita que eu estou assombrado até hoje, assim, sabe? A gente conseguiu cumprir tudo que a gente queria cumprir, com uma pontualidade assim de em cima do minuto que tinha que ser feita cada coisa, tudo foi feito. Deu tudo perfeito, assim. A cada ano o Natal fica melhor, sabe? E eu não tenho a menor vergonha de falar que eu sei o que é Natal há 3 anos. Desde o primeiro Natal que eu fiz na praça que eu descobri o que é realmente o espírito de Natal. É aquela coisa de você dividir o pão irmanamente ali, todo mundo se ver como irmão, todo mundo se sentir como família, sentir ali o amor de Deus, do universo, do que cada um sente, do que representa a data. É fantástico mesmo. Então, são eventos que a gente vai trabalhar já a partir com 2 meses de antecedência aí o Natal, 2 meses de antecedência o Dia das Crianças e o Dia dos Pais. Vai depender da gente fazer uma grande organização aí para fazer uma doação de roupa masculina. A, a gente vai ter durante o ano todas as quintas-feiras. Depois eu vou colocar a agenda das quintas-feiras em que nós vamos ter a nossa distribuição de alimentos nas ruas. Então, a ideia é que a gente consiga ir todas as quintas, né? Não ir para a rua uma quinta-feira é a exceção da exceção. Nosso trabalho, o cerne do nosso trabalho hoje
é a distribuição de alimentos na quinta, que é onde se movimenta toda a energia que a gente encontra para entrar em contato com os irmãos. Então a gente vai ter também a agenda, vai ser passado lá no grupo de todas as quintas-feiras em que nós vamos fazer esses trabalhos aí de rua e de café da manhã. Lesão, Hum. deixa eu te perguntar, qual que é o número mínimo de cada rolê? Número mínimo do quê? Como assim? Para funcionar bem o rolê, o número mínimo. Porque, assim, eu acho que quando for, a minha sugestão seria quando fosse colocar a agenda, colocar tipo uma planilha assim lá no Google, para as pessoas, vamos dizer assim, que puderem antecipar já a sua organização. Essa quinta eu posso, na outra quinta não posso e tal, porque já dá para ter uma ideia de quantas pessoas vão poder ir em cada rolê, e aí até as pessoas também se organizarem e já ter uma ideia já de quanto que teria o grupo em cada dia, né? Perfeito. Aí as pessoas, fica lá uma planilha pública, né? As pessoas vão preenchendo lá para se organizar, né? Porque aí eu acho que aí o pessoal olha, puxa, nesse dia aqui não tem ninguém, então eu vou me organizar para preencher esse dia, entendeu? Perfeito. Entendi o que você falou. Então, a gente, quanto mais gente, melhor. O trabalho ele é feito com interação social. Então, quanto mais gente na rua fazendo a distribuição, mais contatos, mais interações sociais a gente tem, né? E mais atenção a gente pode dar a mais pessoas com mais qualidade. Então, não tem um número máximo, um número ideal, que assim, a gente consegue fazer um belo de um trabalho com 8 pessoas a 10 pessoas, e um número mínimo é 1. Se tiver 1, é feito. Se tiver 1, é feito. Então, eu fiz muitas vezes sozinho, e eu vou te falar que foi intenso pra caramba. Uma época que eu fazia na quinta sozinho, o Adão fazia na terça sozinho. E, cara, é impressionante, era muito intenso. A gente acabava ficando ali 5, 6 horas fazendo a distribuição, porque também é isso, né? Quanto menos gente fazendo a distribuição, mais demora. Porque você tem a mesma pessoa para dar a comida, a água, o garfo, paçoquinha para conversar, né? Então, o ideal é que a gente tenha ali pelo menos 6 pessoas, 4 pessoas. O ideal é 8, no mínimo 8. Mas dá para ser feito com 4, com 2, com 1. Enquanto as pessoas tiverem, a gente faz. Essa é a ideia. É não deixar de fazer porque não tem gente. Porque quando a gente não vai para a rua, porque tem pouca gente, a gente deixa um buraco, sabe? As pessoas que recebem a doação, elas sentem a nossa ausência. Essas pessoas têm um grupo muito grande que é itinerante, né? Mas tem um grupo de pessoas que fica fixo em determinados lugares, por isso que nós temos pontos específicos de parada. E mesmo dentro do grupo itinerante, tem um pessoal que nos encontra nos nossos pontos de parada. Então, às vezes, ele não encontra a gente no primeiro ponto, mas encontra no segundo, não encontra no primeiro, mas encontra no último. Então, o que não dá é para não ter. Mas eu adorei a sua ideia da gente ter no calendário já um calendário público com planilha. A pessoa clica naquele dia do calendário e lá já aparece, né, o que vai ser a atividade daquele dia, já com uma planilha ali, uma lista, né, um Google Docs ali para a pessoa poder colocar o nome dela ali e já se comprometer com aquilo. Gostei, cara. Muito boa essa ideia aí. E eu acho que isso dá para levar para tudo, né? Porque, por exemplo, a gente até agora, eu falei disso, mas tem outras coisas que são essenciais. Por exemplo, não dá para a gente comprar frango toda semana. É muito contraproducente a gente ficar comprando de pouco. Então, o ideal é a gente ter uma equipe que busque preços, aí se comprometa a fazer a compra. Aí a gente tem que pensar uma estrutura para que as coisas que a gente compre sejam entregues num determinado dia em que alguém possa ir lá e receber.
e colocar no estoque. Aí a gente precisaria ter pessoas interessadas em ajudar a organizar esse estoque de alimentos, manter um controle, né? E assim, parece que é um trabalhão, mas à medida que a coisa for sendo feita, ela anda com as próprias pernas depois, É. né? E isso você vai fazer isso também, né? Porque é isso que você falou, são várias etapas. Às vezes, quem não consegue ir no rolê pode ajudar de uma outra forma. Às vezes, a pessoa tem um curso, algum compromisso toda quinta à noite, não consegue ir, né? Mas tem Sim, outras sim. formas de ajudar, né? Sim, tem muitas, são muitas as formas. Por exemplo, a Alexandra, hoje, ela avisou que ela não poderia participar porque ela está num curso, mas ela está engajada nas atividades de, não sei se eu posso dizer de marketing, de divulgação do projeto, né? Então, ela quer fazer as publicações, ela quer gerar conteúdo, ela quer ir atrás dessas coisas. O Pepe, que está aqui, também estava interessado em fazer isso. E é importante, né, que o trabalho que a gente faz seja divulgado. Como a gente é só voluntário aqui, como ninguém ganha nada aqui, não precisam ter medo de divulgar o que vocês fazem aqui. Não se trata de fazer o bem, sabe, para se valer disso de alguma forma. O único retorno que a gente tem aqui fazendo o que a gente faz é pessoal. Então não tem gente que fala, o bem a gente faz silenciosamente, não sei o quê. De fato. Só que o nosso objetivo aqui é inspirar outras pessoas a fazerem o bem. E isso não dá para você fazer quieto só. Você precisa conclamar as pessoas, né? E infelizmente a gente ainda vive numa sociedade em que a gente tem que falar das formas que as pessoas podem ajudar, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem como ajudar ou não tem uma estrutura já assim familiarizada de como ajudar. Então o que a gente faz é divulgar os trabalhos para que as outras pessoas se identifiquem e busquem forma de se juntar de alguma maneira. Então eu precisava também de ajuda, pessoal, para montar esse plano de trabalho, assim, com todas as funcionalidades, todas as tarefas que a gente tem, que começam desde da compra, organização de estoque, manutenção do estoque, é, organização de pensar tal dia alguém tem que levar a faxineira lá para limpar o lugar, temos que comprar frango tal dia no mês, temos que distribuir, alimentar o depósito tal lá do Anitta Brisa tal dia, o depósito da Pompeia tal dia. Todas as terças-feiras a gente tem que ter uma equipe que pegue as marmitinhas aqui, as sacolinhas, né, com os alimentos e leve na casa das cozinheiras. Na quinta-feira nós precisamos de gente que pegue essas sacolinhas de volta na casa das formigueiras com as marmitas prontas e traga para o ponto de encontro. A gente precisa de gente que aos sábados tenha disponibilidade, ou qualquer outro dia da semana tem a disponibilidade para ir lá no na nossa sede, onde estão as nossas doações de roupa, para fazer triagem de roupas. A gente precisa de pessoas que ajudem nas distribuições de doação de cobertores. A gente precisa de gente para buscar cobertor que a gente compra. Por exemplo, nós temos 200 cobertores comprados na Lepim e a gente não conseguiu distribuir porque não conseguiu ir buscar ainda. Então, graças a Deus aí a prefeitura está fazendo esse trabalho de distribuir cobertor aí nesses dias mais frios, mas quem está na rua sabe, não é suficiente, né? A gente sempre poderia estar complementando isso aí com mais cobertores. Então a ideia, inclusive, aliás, eu vou, não sei se eu já falei para vocês aqui, mas eu estou negociando diretamente com a fábrica para a gente ver se a gente consegue comprar aí mais barato. O que eles sinalizaram até agora é um preço de 10% mais barato do que o da Lepim, que é ali no Brás. Então a gente vai ter aí um 10% aí de margem a mais de cobertores. A minha ideia esse ano era comprar 2.000 cobertores. Eu não sei se a gente vai ter fundo para tudo isso. Acho que descapitaliza demais. Então eu vou ver se a gente compra pelo menos uns 1.000 e aí fazer uma campanha do cobertor para a gente arrecadar mais e aí com o que arrecadar a gente comprar mais cobertores. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação aqui, gente, é com os dinheiros que a gente recebe, tá? A gente recebe dinheiro para cobertor, esse dinheiro ele é gasto com cobertor. A gente recebe dinheiro para comida, para marmita, para não sei o quê, para não sei o quê, ele é gasto com isso, entendeu?
Então a gente tem muita preocupação de deixar as receitas sempre atreladas à campanha que gerou essa receita. Então é para o Natal, vai ser para o Natal, tá? Isso é uma coisa importante, a gente sempre fez assim desde o começo, sempre deu muito certo. Graças a Deus a gente nunca teve grandes necessidades assim que tivessem sido difíceis de suprir. A gente sempre teve uma gestão financeira boa, porque a gente sempre conseguiu manter todos os trabalhos em andamento fazendo isso, né? Então, a ideia é a gente sempre estar buscando formas de financiamento. Também a gente não tem financiamento governamental de ninguém, viu, pessoal? Todas as doações que a gente recebe são particulares. A gente já teve algumas empresas que doaram para a gente, já teve algumas empresas que apadrinharam por um tempo. A gente recebe doações de cestas básicas de algumas pessoas também, que a gente acaba distribuindo. Mas, assim, a gente não tem nenhum convênio com nenhum órgão público, com nenhum partido, com nenhuma igreja, com nada. Tudo que a gente recebe é do particular. O cerne do nosso trabalho é a sociedade pela sociedade, né? Não que a gente não possa ter financiamento de uma empresa, de um fundo social, de alguma coisa assim, né? Desde que seja usado e gerido para fazer o bem para a sociedade, está ótimo. Particularmente, Alexandre, não gosto muito da ideia de partidarizar a coisa ou de atrelar algum tipo de religião. Eu sou da opinião que fazer o bem não é, não é assim privilégio de nenhuma igreja, de nenhum partido político, de nenhuma corrente ideológica filosófica. Então, nossa, a gente tem no nosso grupo desde ateu, a pessoal cristão de todo tipo, pessoal de matriz afro-religiosa, judaica, zoroastrista, tem de tudo, tá? Espiritualistas de todo tipo, espíritas e correntes políticas também de todo tipo. Então, a gente sempre tenta manter essa visão de que a sociedade é isso, plurima, e a gente age de maneira plurima e sem atrelar o nosso trabalho a qualquer vertente aí política, filosófica ou religiosa. Tá bom? O que mais que eu precisava falar para vocês? Mais alguma dúvida aí? Mais alguém que me interrompa para me Não, manter Lesão, eu queria no só trilho? falar. Eu queria colocar o seguinte: caso a gente não consiga, né, pessoas, como por enquanto a gente tem uma pessoa que traria marmitas lá da Zona Norte, né, que é um voluntário que já atuou com a gente, ele ficou um tempo fora, mas ele falou que agora ele está disposto, o carro dele estava com problemas e tal. Caso a gente não consiga, né, essas pessoas para montar a sacolinha, para levar, alguém teria alguma sugestão para a gente? Tem poucas cozinheiras aqui, né, que cozinham em casa, a Thalita, que mais que Dona Úrsula não está. Não. A gente precisaria de sugestões também, né, Ale? Ver alguma sugestão É, para é, suprir isso. a gente vai ter que, eu acho que a melhor forma é colocar no papel tudo que a gente tem de problema e mandar para as pessoas, olha, a gente precisa de gente nisso, nisso, nisso. A gente faz isso. Quem pode ajudar? Se não ajudar com isso, isso aqui vai ter que mudar ou ser extinto. Esse ano a gente gastou um dinheiro muito grande, gente, com Uber. Com Uber. É um dinheiro assim, sabe? Daria para ter alimentado muita gente com o que a gente gastou com Uber. E assim, foi importante porque as pessoas cozinharam, né? Conseguiram realizar esse trabalho voluntário, conseguiram girar ali a roda do bem. A gente tinha dinheiro para isso, teve doação para bancar isso, mas o ideal era que a gente tivesse alguém que falasse: ah, eu tenho uma horinha hoje, na terça-feira, eu vou levar para a Zona Sul. Ida e volta para a Zona Sul, vai me dar um tempo aqui de 1h30, eu vou levar para 2 cozinheiras lá na Zona Sul. Ah, eu consigo levar na Zona Norte. Então, em 1 hora eu vou e volto e levo para a Zona Norte. Ah, eu consigo entregar aqui no centro. Eu consigo, sabe? A gente precisa de gente que tem essa disponibilidade de 1 horinha. Não é a coisa mais bonitinha do projeto, não, de ir para a rua e entregar comida, mas é uma coisa essencial para o projeto. Essencial.
Se a gente não tiver quem faça os alimentos chegarem a quem cozinha, se a gente não tiver quem faça os alimentos chegar da mão de quem cozinhou para a gente poder entregar, se a gente não tiver isso, não trabalha, a gente não tem como fazer, entendeu? E assim, é justamente esse trabalho que foi sendo acumulado, né, por poucas pessoas e que gerou assim um desgaste. E não dá para a gente desgastar voluntário. O voluntário ele tem que ser tratado a pão de ló, porque não tem como. Se você desgasta a pessoa, eu já vi assim, muita gente entrou de cabeça no projeto, queria fazer tudo, e aí o cara cansa. A pessoa cansa, porque é desgastante. Chega uma hora que você tem os seus problemas da sua vida para resolver, e como é bom fazer isso, e a gente vai se sentindo bem fazendo e responsável, é perigoso. Rola a substituição, sabe, da vida da gente. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é, a ideia não é que a gente acorde tarde porque dormiu tarde, porque ficou fazendo negócio. A ideia não é que a gente no outro dia esteja pregado, cansado, porque ficou até 2 da manhã distribuindo não sei o quê. Ou que tenha se estressado em casa porque teve que sair num momento para comprar um negócio. Não é. A ideia é que a gente tenha planejamento e a gente consiga distribuir tarefas. Sabe? A pessoa fala assim: eu tenho 1 hora por semana para formigueiro. Ótimo, maravilhoso. Me dá essa 1 hora aqui, vamos ver o que você pode fazer. Eu tenho disponibilidade de 1 hora por mês. Tá ótimo também. Me dá essa sua 1 hora aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Quanto mais, obviamente, melhor. Inclusive para quem doa, vocês podem ter certeza. Mas a ideia é que a gente faça dessa maneira, sem estressar ninguém, sem sobrecarregar ninguém. E aí Viu, Ale? pensar soluções dentro do que a gente tem de problema hoje. Viu, Ale? Fala, Duas João. coisas. A primeira, para não esquecer, quando for colocar lá na planilha das pessoas que vão participar para ir às quintas-feiras, para quem pode ir de carro, né? Porque precisa sempre, acho que no mínimo 2 carros, né, Ale? Por causa da comida e da água, né? Então, esse é um outro problema que eu vou abordar daqui a pouquinho. Tá, e outra coisa que eu queria te perguntar, Ale, é que eu falei com 2 pessoas e elas não querem ir na rua entregar. Tudo bem. Aí perguntaram como pode. Aí eu queria te perguntar, para levar na terça-feira, tem horário ou não? Porque elas trabalham de dia. Pode levar à noite, essas coisas? E onde Pode. que retira? Então, a ideia é a gente fazer de uma forma que fique bom e fácil para todo mundo, entendeu? A gente retira aqui na Pompeia, ou a Tá. gente, por exemplo, o estoque fica na Pompeia, Hum, mas a gente pode, dependendo das pessoas que consigam se comprometer, eu só tenho tempo para ir lá e ajudar a separar na sacolinha, montar tá. sacolinhas que vai para cada um. Tudo bem, pode ir lá e deixar a sacolinha separada. Aí a gente pode deixar as pessoas para retirarem lá, se tiver alguém lá, ou pode retirar até aqui na minha casa, também aqui na Barra Funda, né? Tá. Então, isso daí é detalhe que a gente acerta mais ali, isso é mais ajuste fino. Tá Outra certo. coisa, pessoal, o João falou uma coisa importante. Hoje nós temos um problema de, de transporte, né? O meu sonho era ter uma van do formigueiro que a gente conseguisse utilizar para retirar a doação, entregar a doação, é, transportar coisa mais pesada e tal. Mas isso é muito caro, a gente não tem condições disso. E aí me veio uma ideia, assim, que eu acho que também é muito prática, que é de mandar fazer uma carretinha para gente, uma carretinha específica de acordo com a nossa necessidade. E a ideia é fazer uma carreta fechada de metal, como se fosse até térmica, inclusive, onde a gente possa carregar essencialmente nela água, que hoje a gente transporta de 500 a 700 litros de água. Isso dá de 500 a 700 litros ali, quilos de peso. E a gente transporta 500 refeições. Então, a ideia é a gente conseguir, com essa carretinha, ter uma forma de levar, de recolher, ter uma coisa que plugando essa carretinha em alguém que tem um carro com um engate, que saiba dirigir com isso, essa pessoa possa usar a carretinha para recolher as marmitas prontas, ou para pegar a água, né?
E aí, mesmo que a gente não tenha 2 carros para levar tudo para a rua, tendo essa carretinha, a gente consegue levar tudo que a gente quer levar para a rua, né? Então, eu já vi a coisa assim pronta na minha cabeça. Seria uma coisa para a gente ter ali espaço para 500 refeições e mais essa água. Então, de uma maneira que até preservasse melhor o calor das refeições, que não onerasse o carro de ninguém com peso de água, porque nem todo carro aguenta ficar carregando um monte de peso, né? A minha caminhonete, mas coitado, quanto ela já tá judiada de carregar peso, viu? Então, a ideia é que a gente consiga ter esse recurso próprio do formigueiro esse ano ainda para isso. Tá, eu vou essas semanas, mês que vem, na verdade, não essa semana, eu vou já entrar em contato com algumas empresas que eu já pesquisei para mandar o desenho do que eu quero. Se alguém, aliás, tiver habilidade aí para fazer desenho em AutoCAD, essas coisas assim, projeto, pode falar comigo. Eu tenho o desenho na minha mente e rascunhado em papel. Aí eu posso mandar para as pessoas isso daí. Se alguém conhecer alguém que trabalha com projeto também, que possa nos dar uma mão aí criando esse projetinho, também seria legal, tá bom? Então, a questão da logística, eu acho que isso resolve bastante coisa, tendo uma carretinha aí. O que mais? Deixa eu ver aqui. Então, programação das ações normais, eventos especiais, voluntariado, questão do compromisso e dedicação, e quais são os nossos objetivos. Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo muito. Eu tô cansado hoje, o Venvance já passou o efeito, não sei nem se eu tô falando coisa com coisa, mas... Lê, tenho uma dúvida. Tem. Como Não que tô conseguindo funciona? ouvir. Porque, pelo que eu entendi, tem vários núcleos, né? Por exemplo, as cozinheiras, elas não ficam todas no mesmo lugar. E aí, Tá. as refeições, elas são também por região ou as refeições, elas vão para uma região central, com as equipes que entregam, ou são várias equipes também descentralizadas? Como que funciona isso, mais ou menos? Não, Por favor. é centralizada a entrega, né? O projeto surgiu assim, Dani. Tinha uma demanda muito grande de pessoas no centro de São Paulo. Durante a pandemia, como estava tudo fechado, as pessoas que estavam em situação de rua, elas se aglomeraram, porque não tinha para quem esmolar, não tinha para quem pedir as coisas. E aí as pessoas que estavam indo para a rua levar doações, eles paravam nos lugares onde tinha mais gente. Então começou a rolar muita concentração de pessoas em alguns lugares específicos. Hoje rolou um espalhamento, porque as pessoas voltaram a ter para quem pedir dinheiro. Então, se você ficar com mais 15 caras na mesma esquina, você não vai ganhar nada. Então, o pessoal se espalhou. Mas mesmo assim, os bolsões que foram criados durante a pandemia, eles ainda existem. E a gente desenvolveu um roteiro em que a gente tenta atingir vários desses bolsões e estabelecer uma rota de trabalho, até para a gente poder usar isso como cabeça de ponte para as outras fases do projeto. Então, nós compramos a comida, nós estocamos a comida num lugar só, na verdade em 2 hoje, a gente estoca lá no próprio Anitta Brisa, para a equipe que cozinha aqui na Zona Oeste, na Lapa, e estoca aqui na Pompeia, que é onde nós temos freezers, prateleiras, estantes lá, mesa, balança, e dali a gente manda para São Paulo inteira, para as cozinheiras onde elas estiverem. Depois a gente recolhe tudo na quinta, num ponto específico só de entrega, que é aqui na Barra Funda, e sai daqui fazendo o nosso roteiro e vai fazer um percurso no centro de São Paulo. Então nós temos só uma equipe de entrega e um roteiro só. Ah, legal, entendi. Obrigada. Por nada. Quem mais? Quem mais gostaria de falar? Quem tem alguma ideia, sugestão, dúvida, reclamação? Eu tenho uma dúvida, Lê. Você estava falando de que nas quintas, algumas cozinheiras ficam lá no ponto da Pompeia, né, no centro.
Por que não retira lá direto e já leva aí para Barra Funda? Não, então, assim, na quinta a gente retira marmitas prontas lá no Anitta Brisa, Ah, é lá mas mesmo. no Anitta Brisa, a gente tem um horário para retirar de lá. A gente tem que sair de lá porque a casa fecha às 5. Então, às 5 horas, a gente tem que estar com toda a produção do Anitta Brisa já retirada. A ideia de ter uma carretinha era justamente para que a gente podendo retirar às 5, manter. Elas ficam quentes até a noite, porque a gente usa marmita térmica tal, tem todo um cuidado. Então, mesmo que a gente tire às 5 da tarde, às vezes 8, 9, 10, 11 da noite ainda tá morno, para você ter uma ideia. Então, mas tendo uma carretinha seria uma forma de manter por mais tempo tudo quente. Aí o problema acaba não sendo o Anitta Brisa, o problema acaba sendo Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Muita gente, inclusive, deixou de cozinhar porque a gente não tinha perna e braço para levar para essas pessoas. A gente ia um monte de cozinha na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste. Aí foi ficando difícil fazer o transporte para essas pessoas e aconteceu o pior, a pessoa desanimou. Ela falou assim, tem gente que fala, tô dando mais trabalho do que ajudando, né? E a pessoa parou, né? Então, a ideia é a gente retomar isso, a gente conseguir que essas pessoas que querem, que elas tenham uma forma de ajudar, que elas possam ser atendidas para atender. Então, aí a gente tem que ter essa organização. Em como eu conseguiria ir buscar para trazer, né? Onde a gente está, ficaria fácil para pegar para vocês. Isso. Da noite eu não consigo. Não, então, a ideia é que as pessoas peguem no horário que dá. A gente tem gente que termina de cozinhar, eu consigo deixar a comida pronta às 8 da noite. Eu consigo só consigo se pegar aqui até às 5. Né? Então, a gente tem que ter essa discricionariedade de horários, de pessoas que possam atuar em horários variados para fazer isso também. Né? Se a gente quiser privilegiar o maior número de pessoas possível. É óbvio que a gente vai ter que ver também agora, nessa nova rotina nossa, o que é mais inteligente fazer, o que é mais producente fazer. É uma pena a gente ter que largar a mão das pessoas, mas eu acho que é importante que a gente consiga criar uma rotina para conseguir fazer isso dessa forma. Paulinha, fala, meu amor, pode baixar a mão e falar. Oi, Ale. Então, aqui na reunião a gente está em 15 pessoas, né? E essa informação toda só está chegando para a gente. No nosso grupo tem 100 e tantas pessoas, não sei exato, no WhatsApp. De repente, tentar fazer essa informação chegar nessas pessoas, para ver quem porque voluntário, você sabe, a gente tem que puxar, né? Tem que pegar pela mão e puxar, porque eles não veem assim. Então, de repente, disponibilizar, tipo, essa informação no grupo, assim, a gente precisa de pessoas que vão tal dia para tal lugar para fazer tal coisa, porque a informação, eu acho que ela fica muito restrita na nossa reunião aqui, tem 15 pessoas, e o grupo de 100 e tantas pessoas não está, assim, necessariamente entendendo a necessidade do grupo, enfim, não sei. Sim, a ideia é a gente ter uma equipe que consiga criar para nós, trabalhar com a gente que está na organização, criar um material de divulgação do que a gente faz, quando a gente faz e como a gente faz, para divulgar não só no nosso grupo de WhatsApp, mas para a gente divulgar para pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que poderiam estar ajudando de alguma maneira, para a gente divulgar em rede social, para a gente fazer campanha de arrecadação de voluntário, arrecadar voluntário, literalmente, sabe, arrebanhar gente para o nosso formigueiro. Então a gente precisava de gente que falasse assim, eu me disponho a fazer essa planilha, trabalhar junto para fazer como é que fala? Fluxograma. O que a gente já fez também, o Google Forms, né, que a gente já fez, fazer de novo. Um fluxograma, fazer de novo, deixar com mais detalhes. O Google Forms, Paulinha, a gente já fez, a gente já colocou. Precisamos de pessoas para terça, tal hora, para qual região que pode. Já fizemos um questionário, né, e colocamos no grupo, mas poucas pessoas... A gente precisa de gente que divulgue também. A gente precisa de gente que divulgue isso mais vezes, sabe? A gente precisa de pessoas mais ativas falando no grupo, falando... A gente precisa de gente que fala assim, olha, eu toda semana eu vou fazer a convocação de quem vai fazer o quê.
sabe? Eu vou informar toda semana, eu não posso sair de casa para trabalhar. Eu trabalho em casa, não tenho como sair para rua. Ou eu só tenho 1 hora por semana e não dá. Tá, beleza, você pega e toda aquela semana, naquele dia, você vai mandar a mensagem no grupo falando, gente, as atividades dessa semana são, as atividades da semana seguinte são. Precisamos disso, disso e disso. E aí, né? Eu posso alimentar a rede social. Beleza, pode postar na rede social lá, tanto material mostrando o que a gente fez, quanto mostrando o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer. Informação é a alma de tudo. Informação é a alma de tudo. A gente precisa ter informação, mas a gente precisa de gente que queira trabalhar com o transporte da informação também. Isso, então, porque se de repente, sei lá, 20% do grupo, cada um se comprometer na sua rede social a divulgar um material pronto do formigueiro, chamando gente, eu acho que de repente pode ajudar, né? É que eu perdi muitas mensagens aqui nessas perdas e trocas de celulares que eu tive, mas eu tinha vários materiais escritos, vários, dizendo com detalhes, assim, tudo que a gente faz, sabe? Tudo escrito em WhatsApp. Acho que no nosso grupo do Facebook tem um texto bem explicativo lá, que a gente pode utilizar também. Talvez refinar um pouco mais a linguagem lá e deixar um pouco mais informativa do que chamativa, assim, sei lá, e criar uma linha de discurso, assim, sabe, uma forma de linguagem, né, padrão que as pessoas possam reproduzir com material pronto, ou que quem venha criar algum material já saiba qual que é a linha editorial, não sei se eu posso chamar assim, de como a gente explica as coisas, de como a gente fala e faz as coisas, entendeu? Então a gente precisa disso daí também, e principalmente a gente precisa de pessoas que falem, eu quero, eu posso e eu vou ajudar nisso, entendeu? Porque eu fiz muito tempo, mas aí acabava, assim, eu era o cara que falava o que ia fazer, chamava as pessoas para fazerem, ia fazer, aí tinha trabalho, aí tinha mulher brigando comigo, minha mãe é brava, não sei se vocês conhecem, e, e aí acabava acumulando muita coisa, e a mente já é meio complicada, que eu sou meio louco, tomo uns remedinhos, aí eu esqueci de tomar os remedinhos, era complicado. Então precisa de gente que tenha esse compromisso mesmo, falando sério. Nós precisamos realmente aplicar essa máxima de cada um fazer um pouquinho. Eu vou me comprometer de divulgar isso, tá ótimo. Eu vou me comprometer de buscar marmita na quinta, eu vou me comprometer de levar sacolinha na terça, eu vou levar para uma pessoa. Tá ótimo, já tá ajudando muito. Vai levar para duas? Putz, você tá morando no céu comigo, entendeu? Então, mas é isso, a gente precisa disso daí. E precisa que as pessoas compreendam essa questão do compromisso e da continuidade, né? A gente, infelizmente, sofreu muito porque as pessoas desaparecem. Não tem o menor problema a pessoa parar. Não tem. Cada um tem sua vida, cada um tem os seus porquês, cada um tem os seus problemas. A dinâmica do mundo é a mudança. Hoje a gente está assim, amanhã está assado, né? Então, isso acontece. Isso acontece. O que as pessoas que se engajam em voluntariado têm que saber é que, a partir do momento que ela se compromete com aquilo, muita gente conta com o trabalho dela. Ainda mais quando a gente faz algo assim, que é interlaçado, né? O trabalho de um necessariamente depende do outro, né? Uma coisa, né, multi-etapas, assim, né? Então as pessoas precisam ter isso muito claro. Isso é uma coisa que a gente precisava divulgar mais, falar mais, estudar mais sobre voluntariado para divulgar mais para as pessoas essa necessidade de agir assim, de se manter agindo assim, né? Então, isso é uma outra coisa também que a gente precisava investir, em formar voluntários. Todas as instituições no Brasil sofrem com flutuância de voluntariado, flutuação de voluntariado. Todo mundo que é de alguma ONG que eu converso fala que é sazonal, tem época que tem um monte de voluntário, tem época que não tem ninguém. E, e aí a gente precisa que as pessoas entendam que é um pouquinho de sacrifício, sim. Tá? É um pouquinho de sacrifício, sim. É, tal dia, tal época eu tiro férias, beleza, sua época de férias. Mas quando não é suas férias,
Às vezes você vai ter que deixar de ver o jogo do Corinthians porque você se comprometeu a fazer não sei o quê, entendeu? Ah, mas eu não quero, então não se compromete com o dia que tem jogo do Corinthians, sabe? Não se compromete. E você vai se comprometer, tem que se comprometer. Você vai fazer aquilo tal dia? Você vai fazer aquilo tal dia. Porque o compromisso é com a gente mesmo, entendeu? A pessoa tem que entender que é um compromisso dela com ela. E aquilo é importante. Porque da mesma forma que a gente fazendo um pouquinho, a gente faz muito, quando a gente deixa de fazer esse pouquinho, a gente faz uma estrutura inteira desmoronar. Isso é grave. Esse ano a gente teve muita gente que tinha função chave, ou que acabou tacitamente assumindo compromissos, assim, deixando de fazer as coisas, sem avisar. Sem avisar, né? O Fernando que está aqui, ele é um cara que está desde o começo. Todas as vezes que eu precisei contar com alguém, o Fernando estava lá. E todas as vezes que o Fernando não ia poder, ele avisou antes. Ele falou: Ale, mês que vem eu não vou. Ale, tô com esse problema, tô com isso. É isso que a gente precisa. O cara não pode, ele não pode. E mesmo assim o Fernando surpreendia positivamente, porque ele ia lá na hora que a gente precisava e fazia. Agora tem gente que estava sempre lá e falava que ia, chegava na hora e não ia, ou não fazia. Aí isso desestrutura demais, entendeu? Então é isso, é uma coisa bem simples isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito séria que as pessoas precisam compreender, compromisso. Olha, a gente tem, você falou que perdeu as conversas e tal, mas a gente tem salvo os arquivos do descritivo do projeto, dos pressupostos do projeto e das rotinas. Talvez os da rotinas precise atualizar um pouco, e aí a gente manda no grupo para ver o que cada um consegue divulgar com isso. Tá bom. A gente precisa daí ver isso daí. Quem vai fazer? Você faz amanhã? Eu tenho audiência. Não, então, quer ver, olha, o projeto formigueiro institucional, a parte institucional e o descritivo estão já prontinho em PDF, com gravura, com figura, com foto. Lembra que elas fizeram para pôr no Facebook? A Patrícia, aquela outra moça que estava ajudando. É verdade. É verdade. E aí tem as rotinas semanais, essa daí a gente dá uma passadinha de olho, aí você dá para a gente ver, assim, só se precisar acrescentar alguma coisa, e a gente põe no grupo. Tá bom, perfeito. E aí Mônica, cada um... e isso você disse que já está de uma maneira gráfica, assim, com gravuras e tal? A parte descritiva do projeto e quais são os projetos que a gente tem para implementar e tal, isso tudo tá já. Posso mandar para vocês agora no grupo lá do Ativos, e aí vocês dão uma olhadinha, ver o que pode ajudar para divulgar com seus outros grupos e tal. E as rotinas, a gente precisa só dar uma passadinha de olho aqui para ver se está tudo ok, se falta alguma coisa, aí a gente disponibiliza também. E aí, não sei... Talvez seja bacana, assim, por exemplo, pegar todo mês essa estrutura e ir atualizando, né? Então, sei lá, publicar no grupo, olha, esse mês o formigueiro, entendeu? Tem tais atividades e tais pessoas em cada posição, entendeu? Não, isso precisa fazer, Flávio, isso precisa fazer a parte. Isso é um geralzão, né? Então, isso seria um geralzão para divulgar. Uma planilha seria legal. Se a gente puder, eu posso ajudar nisso, a gente pegar um modelo que depois a gente possa ir preenchendo todo mês, entendeu? E aí, tipo, apareceu uma lacuna em alguma posição, opa, pessoal, ó, tá faltando uma formiga aqui nesse ponto aqui da cadeia, entendeu? Perfeito. E aí a gente vai preenchendo e de repente a pessoa, pô, tô de férias, entendeu? Consigo ajudar nessas 2 semanas, então... E assim vai preenchendo conforme a necessidade também, né? E isso dá essa mobilidade, né? Que às vezes as pessoas têm compromissos de última hora, tem coisas e tem aquele compromisso e não vai poder. Então ela avisa com antecedência, a gente já sabe que vai naquele dia a pessoa não vai poder, né? Ou então, né, a gente tem também essa coisa de voluntário que está ali para toda semana a pessoa poder dizer quando ela vai com antecedência, né, e avisar com antecedência, ter onde avisar com antecedência também é importante, quando não vai poder. Eu digo porque, por exemplo, eu estou de férias nessas próximas 2 semanas. Então, por exemplo, eu vou te mandar já, tá, Flávio?
E é algo que, assim, quando você está com horário livre, né? De repente está faltando levar, trazer alguma coisa tal. Então, cada um vai se adaptando, né? Sim. Mas é como você disse, é uma coisa da informação fluir, né? A É, informação está disponível e até de uma maneira visualmente fácil, né? sim. Cara, a informação é tudo, né? Se a gente conseguir falar do que faz para as pessoas, fatalmente a gente vai atrair mais gente para o trabalho. Porque muita gente vai se identificar. Quando o formigueiro surgiu, eu tinha bastante tempo, fiquei alguns meses sem fazer audiência e estava trabalhando em casa com coisas que não tinha demanda. Eu ficava postando vídeo o dia inteiro no Facebook, de cozinhando e comprando coisa. E isso trouxe, assim, um volume absurdo de gente. A gente chegou a ter 500 pessoas se juntando ao grupo, assim, no mês, na semana. Uhum. Né? Então, assim, viraliza muito quando a gente faz esse tipo de coisa. E a gente pega a pessoa pelo motivo certo, sabe? Quando Uhum. você mostra para a pessoa o bem que você está fazendo e ela se identifica com essa possibilidade de fazer o bem, ela vai querer fazer aquele bem porque é uma coisa que ela pode fazer, ela se reconhece naquilo. Eu não gosto, nunca gostei de ficar mostrando desgraça, sabe? Assim, algumas vezes eu mostrei porque eram situações catastróficas que precisavam de resultado imediato, né? Doação de água, doação de cobertor, essas coisas assim, né? Então, mas o que acontece? Muita gente quando ajuda porque vê a desgraça, muita gente ajuda aquela vez e para, porque se sente culpado, né? E isso não gera consciência também, né? O Uhum. importante é gerar a consciência. Então é importante a gente sempre estar divulgando, falando. Até como Jesus, né? Jesus saiu andando pro mundo e falando, arrumou mais 12 caras para falar junto. A gente precisa de mais 12 para falar aqui. Ele era bem marqueteiro, né? Fazia milagres, Exato. expulsava demônios. Fazia uns milagrinhos, expulsava o Satanás, multiplicava os pão, né? Transformava água em vinho. Esse milagre fez sucesso. Foi o primeiro, né? Esse fez sucesso. Verdade. Então, se eu soubesse fazer esse, vixe, Você transformaria água em Jack Daniels, né? Na verdade. opa, fácil. Transformar água em Jack Daniels seria comigo mesmo. Eu já fiz o milagre da multiplicação dos Jacks algumas vezes, né? Mas é importante a gente divulgar, cara. É importante, né? Se cada um falar, se cada um. Eu já pensei até fazer isso como lição de casa, sabe? Você já falou com mais uma formiga hoje, essa semana? Se cada um falar com uma pessoa na semana e arrecadar um voluntário na semana, pelo menos para ver como é, entendeu? A gente aumentaria de tamanho rápido, a gente teria mais gente fazendo isso. Mas se a gente tiver material pronto para a pessoa que vai falar, mostrar o que a gente faz, aí é muito mais efetivo, né? Fala, É. Pepe. Boa noite a todos. Ale, Boa noite. Diga aí. pensando um pouco dentro lógico, do que eu estou conseguindo fazer, do que eu posso fazer, eu acho assim que a coisa da divulgação, a grande importância, a gente já até comentou sobre o YouTube, chegou a montar o canal, só subimos um vídeo, né? Eu acho que a gente teria que, de alguma forma, viabilizar isso para que isso seja mais intensificado. Desde que sejam Sim. vídeos curtos, que a pessoa filme. Infelizmente, a Adriana, por exemplo, ela tem acompanhado, mas ela não consegue filmar, ela não tem equipamento para filmar, um celular médio, entendeu? Que desse para filmar. As pessoas que filmam, que tiram foto durante um evento ou qualquer coisa, manda. Pode me encher de coisa. Eu organizo e vou postando, tá? Tá. Dentro dessa ideia, porque infelizmente, queira ou não queira, acaba caindo tudo em cima de você. Vai sempre rodar em volta de você, né? Não tem jeito. Você é o grande cume do formigueiro. Né? As formigueiras vão ter que rodar em volta de você. Lógico, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir. Você vai conseguir criar mais braços e vários braços direitos, né? Dentro disso, eu estava pensando que se a gente conseguisse
e novamente cair em cima de você, porque não tem outra pessoa que eu vejo que possa fazer isso, que a gente conseguisse gerar tipo um podcast, sabe? Sei lá, tal dia, sei lá, domingo, 3 da tarde. Você me fala, meu, esse horário é perfeito. Meu, de segunda às 5 da manhã. Beleza. Pra quê? Pra gente, meu, bater um papo, Gerar um conteúdo, né? virar um conteúdo, fazer tipo uma live mesmo, que a gente pode fazer você da sua casa, eu daqui, a gente comandando, pegando foto, alguns vídeos, você contando uma história. Pode ser meia hora, 15 minutos no começo, 1 hora. Isso tudo vai depender. E no começo, lógico, a gente vai ter uma pessoa, 0 pessoas assistindo. Mas aos poucos, se as próprias pessoas do formigueiro forem divulgando, olha, sábado a gente vai fazer uma live, vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre o que é isso na rua, né? Trazer exemplos bons e não as tragédias, né? As coisas legais, os artistas que tem na rua, né? Eu sei que tem muito vídeo daí aí, só que nunca chegou nada para mim, pouca coisa eu consegui pegar. Tá. Meu A Face e meu gente, Instagram a foi gente... hackeado e eu perdi acesso de novo ao Face e ao Instagram outra vez. Ixi. Então eu tenho que A pegar gente, a gente pode acesso usar isso também novamente. para alimentar as mídias, né? Sim, Usar as páginas sociais para puxar para isso e usar conteúdo justamente. disso nas páginas sociais. Não, é Se uma, você, uma você mão de via topar liderar dupla. esse negócio aí de gerar esses conteúdos aí digitais para a gente alimentar as páginas, a Paulinha é uma pessoa que eu sei que tava movimentando, a fim de movimentar também, se eu não me engano. Aqui no grupo, quem mais que estava fazendo isso? Aqui Ô, eu acho que Ale, só a Eu, Paulinha não talvez tenha falado. esquece não esquece que eu e a Birt conhecemos através de uma live, né? Ou É, seja, exato. isso é um alcance, entendeu? Mesmo que Sim, sejam Não, 2 pessoas por vez, sim, assim. sim. Eu é, conheci o Formigueiro, o Alexandre, por uma live no Instagram. Quer dizer, sim, é uma coisa que eu acho que tem que ser mais explorada, assim. Eu acho que é sim. um bom caminho. Porque assim, eu acho E tem hoje eu uma coisa consigo. também, É, eu acho que essa ideia é excelente, e eu acho que assim, na ideia do podcast, por exemplo, a gente podia também levar a própria população de rua para contar a história deles, Sim, né? tem Para vários. mostrar quem são as pessoas que a gente compartilha aí essas horas, né? Então, acho que dar Sim, voz para esse pessoal também, acho que seria importante, até como um fator de deles, sabe, se sentirem integrados, assim, de sim, comunicar o que eles estão passando e o que é a vida deles, né? Eu acho que a gente podia também integrar esse pessoal para eles, eu acho que aí enriquece muito, né? A gente também tem, além de enriquecer a comunicação, a gente também ajuda eles a sentirem parte, né, Uhum. né, assim, quer dizer, vai ter gente ouvindo as histórias deles, eles vão se sentir pessoas que, né, que têm também algo a é. compartilhar e Não, não só a e são receber, eles que né? mais transformam a vida sim. da gente do que a gente deles. É, São as pessoas que a gente atende que transformam as nossas vidas. A É. gente aprende tanto fazendo isso, cara. A gente muda tanto. Eu falo, depois de uma quinta-feira no formigueiro, você não é mais a mesma pessoa na sexta. Entendeu? Verdade. Então, e eu acho que a gente pode fazer não só isso, como a gente pode entrevistar voluntário, sabe? Pegar um voluntário e falar assim. Isso é uma coisa que eu queria fazer muito lá no começo e não deu. Minha ideia era pegar, por exemplo, as cozinheiras e entrevistar cada uma, fazer uma foto, a foto da cozinha, da cozinheira, pegar uns videozinhos dela falando, mostrar ela fazendo ali o temperinho dela na casa e postar isso. Eu pedi para as meninas fazerem, muitas fizeram pequenos vídeos, no começo eu postava, né? Aquela coisa de tirar foto dos pratos prontos, eu sempre postei lá, hoje tem. Eu tinha 2 negócios que eu falava assim, hoje tem e o missão cumprida, né? Aí eu postava todas as comidas que a gente ia entregar, as tampinhas das marmitinhas decoradas pelos filhos, crianças. Isso inspirava, né? Ai, que legal, quero fazer isso, tem meus netos aqui, não sei o quê. E aí o missão cumprida, geralmente eu postava foto das pessoas recebendo, agradecendo, óbvio, os que autorizavam, né? A gente nunca fotografa ninguém sem autorização expressa da pessoa. Tem os que claro. pedem para participar e tem os que não querem de forma nenhuma. Então, sempre também com aquele viés de falar assim, ó, a pessoa, isso mudou a vida dela, ela tá feliz, ela tá se sentindo bem, né?
As pessoas precisam ver também o quanto é bom e o quanto é fácil você se sentir bem através de gratidão, sabe? O quanto um pouquinho de amor que você faz, um pouquinho de amor que você doa, impacta a vida do outro, sabe? Isso mexe, entendeu? É uma das coisas mais poderosas que existem, é você mostrar que se você fizer um pouquinho, aquilo mexe demais com a vida de uma pessoa e mostrar aquela pessoa mexida impacta outras pessoas, estimula e inspira outras pessoas a fazerem igual. É, Então, eu acho assim, hoje, por exemplo, dentro da questão da live, eu consigo jogar ao mesmo tempo uma live para o YouTube, consigo jogar a mesma live para o Instagram e ao mesmo tempo para o Facebook, por exemplo. Tá? show. Fora disso, a gente pode fazer cortes, isso tudo vai gerar pequenos conteúdos, né? Outra Isso. coisa que pensando aqui por exemplo, se você está na rua numa quinta, você tem um caso interessante, ou a gente pode ir programando isso aos poucos, testando. Por exemplo, você acessar a internet por esse canal, por exemplo, a princípio. Eu sei que existem outros melhores, mas a princípio, vamos pensar no que é mais simples. Você possa acessar, filmar. Eu posso entrar em live daqui, pegar a tua câmera e transmitir uma live ao vivo do que você está fazendo na rua na quinta-feira, por exemplo. Show. Né? Show. Então a gente pode ir programando isso, são coisas que a gente pode chegar a uma quantidade de pessoas, não dá para pensar onde a gente pode chegar. Uma estrutura de estratégia, assim, sabe? Sei lá, vamos produzir tantas coisas durante a semana, tantos durante o mês, e a gente vai veicular sempre tal dia, tal dia, tal dia, tais horários, essas faixas de horário nesses dias. Aí traça um roteiro para a gente e a gente vai tentando, à medida que a gente vai fazendo, produzir isso que você quer, e também à medida que a gente for realizando as ações que a gente já faz mais usualmente, a gente vai também coletando mais material. Uhum. A Nina, ela era a nossa, assim, a nossa foto, Maker. como é que fala? Ela era a pessoa que contava a nossa história ali nas fotos, né? A gente teve muito, assim, impacto visual com as fotos que ela produziu durante bastante tempo, né? E a gente precisa, de novo, descolar alguém que tenha essa habilidade para foto, que tenha um tino para fazer vídeos, assim, que tenha essa disponibilidade de acompanhar também. Eu vou até me movimentar, falar com algumas pessoas, quem souber aí, quem conhecer pessoas que gostariam de trabalhar com isso. Inclusive, um dos projetos que eu tinha lá no começo, assim, umas das ideias que surgiu assim na minha cabeça, e que eu vou realizar ainda, chama-se Olhos da Rua, que era um projeto, assim, multimídias, assim, sabe? Que era pegar alguns artistas fotógrafos, levar no rolê, e esses artistas captarem a essência do rolê, e aí a gente produzir um fotolivro, a gente pegar depoimentos das pessoas e produzir um livro de histórias dos olhos das pessoas da rua contando o que elas veem, né, a visão, o foco de visão delas, e também metade do livro ser o que as pessoas que atuam veem quando elas estão fazendo aquilo, e até de gente que não tem noção do que é aquilo, qual que é a impressão delas. Gente que está passando na rua e vê aquele trabalho sendo feito, o que ela acha que é aquilo, seja para elogiar, seja para criticar, sabe? Ô, Lesão. E fazer depois uma peça de teatro, um musical e um filme. Ô, Lesão, você acha que, assim, uma coisa que eu acho bem interessante para contar é que você tem diversos públicos ao longo de, sei lá, pouco mais que 3 quilômetros, né? Você começa com um pessoal que tem uma residência praticamente mais fixa ali na rua, depois você vai indo para o centro, você passa por uma população de travestis e depois você muda o público ali, você chega na praça ali, tem artista, depois você chega lá na Cracolândia, é o cenário mais triste, né? Mas, quer dizer, cada pedacinho ali tem uma história particular, né? Sim. Eu acho. E até, assim, é interessante ver que você que conhece mais esse pessoal,
você, de repente, pode até assim contar, olha, aqui no primeiro ponto da nossa, sabe, fazer uma divisão, olha, no primeiro ponto da nossa parada, aqui embaixo do viaduto Antártica, tem esse pessoal que mora aqui e o principal problema deles são os torcedores que ficam enchendo o saco deles em dia de jogo, entendeu? Quer dizer, e é um pessoal assim assado. Depois a gente anda, sei lá, um pouco mais menos de 1 quilômetro, chega embaixo ali do Minhocão, ali é um outro pessoal, entendeu? E aí meio que também já fazer uma identificação ali desses núcleos, porque são núcleos, né, de moradores, né? E cada um com uma características identidade, próprias ali, identidades, né, das pessoas que estão ali. Eu falo que a gente vai do frio pro fervendo, né? A gente vai passando pelo morno, né? A gente sai daqui de onde as pessoas estão residindo, né? Buscando uma reestruturação. Elas não estão dispostas a voltar para uma vida, entre aspas, normal, mas elas estão longe ainda daquela perdição total que, à medida que a gente se aproxima cada vez mais do centro, a gente vai vivenciando, né? Quanto mais próximo do crack, pior, né? Mas a gente tem, nesse percurso todo, muitas histórias ali que, putz, vale muito a pena contar, cara. Vale muito a pena contar, porque falo até por mim. Eu falo por mim, assim, quando eu fiquei internado tratando a depressão, eu tive muita sorte de viver com pessoas, assim, que estavam vivendo o mesmo problema que eu, mas um nível, assim, superlativo, sabe? Um nível mais hard, assim. E aí eu via aquelas situações, eu via o meu problema ali, e eu me identifiquei, e ali vinha a solução para mim. Eu vejo até hoje isso na rua. Eu vejo o comportamento de pessoas borderliners, de bipolares, de, de pessoas com transtornos de ansiedade, compulsivo obsessivo, pessoa com TDAH, pessoa com, sabe, assim, eu vejo isso, e isso traduzido em drogadicção, em violência, em abandono, as pessoas que estão suicidas, as pessoas que estão naquela espiral suicida e que as pessoas não têm ideia de que elas estão numa espiral ali de autodestruição, o quanto elas precisam de alguém próximo dando apoio. Então, essas histórias, cara, elas precisam ser contadas, não e só por essas pessoas, mas para quem se identifica. eu acho que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma descrição do que é o projeto, ninguém melhor que os próprios atendidos para fazer essa descrição, entendeu? Sim. É diferente a gente, por exemplo, escrever lá um projeto assim, assado, não sei o quê. Se a gente pudesse fazer, por exemplo, uma galeria das pessoas que foram atendidas, eles explicando o que acontece quando o grupo chega lá, entendeu? E a gente podia, nessa quinta-feira, já tentar conversar com alguns deles e falar, olha, você topa gravar aqui no celular mesmo, aqui um depoimento rapidinho, tal? Não pode ser nenhum discurso de 10 minutos, né? Tem que ser uma coisa rápida, uma coisa que esteja, assim, uma coisa bem direta, né? Que ninguém mais tem paciência para ver nada que tenha mais 3 minutos hoje em dia. Então, a gente pode, nessa quinta-feira já, Lesão, se você quiser já ir pensando em algumas pessoas, a gente grava lá rapidinho, de 3 a 5 minutos, depois edita e faz uma galeria. Né? A gente produz material e depois edita. Tudo que vocês gravarem, vocês mandam para mim, eu faço toda a edição, eu coloco a identidade do formigueiro e a gente sobe pro canal. Entendeu? Então, Pepe. Isso a gente já tem gravado também, não serve? A gente tem bastante coisa. Então, mas se puder me mandar tudo, ou falar, ó, tá em tal lugar, tá em tal link, eu consigo, eu dou um jeito de baixar. Eu acho que lá no Google Drive acho que tem que entrar no Facebook e ir nos vídeos lá do grupo. Tá, eu vou precisar que você me dê acesso de novo lá. Tá. Mas eu acho que eu te mando qualquer um consegue baixar lá, mas se entrou no grupo, você consegue lá vídeos e fotos e consegue baixar tudo que tá lá. Tá, vou dar uma olhada lá. Eu tenho a impressão que o Facebook parece que vai apagando as coisas aos poucos, né? Porque tem coisa que tava lá que não tá mais, assim, não sei. Não deveria. Então... eles tiveram uma reformulação e eles apagaram de um tempo para trás. Ah, é? Eles fizeram uma limpeza.
Se eu soubesse, tinha baixado um monte de coisa que eu não né? tenho mais que tava lá só. Então tem É. que ver o que tá lá, o que não tá. E assim, passar informação, talvez até eu posso postar no grupo, qualquer um. Uma cozinheira tá cozinhando, pede para ela filmar ela cozinhando. Isso. 20 segundos, manda. Outra pessoa passou, tá ali, como você faz no carro, estamos indo por, sabe? Se a gente vai pegando todo esse material, eu consigo fazer um vídeo de um dia para a galera assistir, outro dia. Isso tudo vai somando e a gente vai conseguindo fazer algo mais substancial, né? Sim. Ô, Lesão, Sim, essa é a uma gente tem que ótima ter essa ideia, ferramenta. porque, olha só, a partir do que o colega falou, por que você não pede no grupo para o pessoal, sei lá, fazer um videozinho, sei lá, de 20 segundos da etapa que ele fez? Então, quem foi buscar, entendeu? Faz 20 segundos. Quem ajudou a fazer as marmitinhas, mais 20 segundos. E mandar, entendeu? Tudo no grupo, e aí a gente faz um clipe, assim, do que foi a quinta-feira dessa semana, entendeu? E aí a gente já conta a história de, Legal. né, quem foi buscar e entregou para a cozinheira, faz 20 segundos. Aí a cozinheira preparando, grava 20 segundos, coisinha rápida, não precisa ser nada. E aí a gente conta uma história visual de como que foi até chegar na entrega da marmita, entendeu? Sim. Eu era o chato da mini live, né? Eu ia lá levar as coisas na cozinha para as meninas lá, elas estavam cozinhando, eu fazia live de lá. Ó, aqui é fulano, ciclano, estão fazendo isso. Mostrava as panelas. Eu ia entregar comida na casa de alguém, eu falava, ó, aqui, tô entregando para dona fulana que tá fazendo. É isso que a gente precisa voltar a fazer, produzir esses conteúdos aí. Agora eu comprei o celular com uma câmera boa, só preciso aprender a mexer nele, vou gravar as coisas agora aqui. Eu acho que assim, como o colega disse, quer dizer, cabe em todos os formatos, né? Então vale mesmo fazer uma live, como fazer um videozinho curto que depois você edita, faz um clipe, faz né? Sim, ou junto vários e faço, tipo, os shorts no YouTube, os shorts são feitos em formato vertical de 1 minuto, entendeu? São vídeos curtos que funcionam muito. Por exemplo, para essa ideia de filmar 20 segundos aqui, 20 segundos, faz todo do dia, sabe? A gente pode ir fazendo pequenos projetos e isso a gente joga no Face, joga no Instagram, joga no Twitter também, a gente No- precisa explorar mais Twitter. Tem muita gente que Twitter, trafega só em Twitter. até O o Marcão. TikTok, parece que não, mas até o TikTok ele tem um público alt, né, por fora que vê outras coisas, né, não é só Sim. dancinha. Até Então, para o jovem. Era importante que a gente levasse o projeto para os jovens. sim. Marcão, Legal. você tá bem, mano? Como é que você tá, Marcão? Fala aí. Boa noite, pessoal. Primeiro, me desculpar pelo atraso aí. Prometo que nas próximas estarei no horário. 2 pontos que eu queria estar colocando, até tinha mandado para a Mônica, para saber se primeiro, quinta-feira, está voltando normal a questão da retirada, né, das marmitas, para a gente voltar a fazer o roteiro da Zona Norte, né? E o outro ponto que eu queria comentar com vocês, e que é um pouco disso que eu acho que, a gente, dando uma viajada aqui, veio no grupo hoje do WhatsApp um amigo que é um cara muito legal, mas como ele é bolsominion, então de vez em quando ele dá uma viajada, né? E aí, eu sei que na Rua Copacabana saiu um comentário aqui, tal, que na Rua Copacabana tem um local, um terreno, que não sei o quê, e eles estavam tentando destinar uma parte, ou tentando pensar em construir algo para o pessoal de rua, né? Aí já saiu um alvoroço no bairro, que é que, assim, ninguém quer aquela história, né? Ninguém quer que constrói nada para os caras morarem perto, né? Quer que joga os caras lá para o fim do mundo, de preferência, né? É, E isso a higienismo, gente né? vai vendo, e eu penso, Ale, que de alguma maneira, você dando uma viajada aqui, de todo esse pessoal, de todo esse trabalho que você já faz na rua já há algum tempo, também não sei se é verdade, se a prefeitura, se esses caras de alguma maneira, em algum momento, vai arrumar algum local para esse pessoal de rua ficar, né? Porque a gente sabe também que na rua tem de tudo, né? Talvez tenha aquele pessoal que a gente
consiga, de alguma maneira, resgatar, vamos dizer assim, né? Aquele cara que ainda não está totalmente perdido, né? Porque é o que eu vejo é que, infelizmente, as pessoas, os bairros, as pessoas que vão, de alguma maneira, a gente faz esse trabalho, você faz esse trabalho, A gente, comentei, né? eu participo, mas enfim, a gente faz esse trabalho, Gente, mas de alguma maneira sem até o seu chegar na trabalho, ponta. não tinha o meu, não tinha o de ninguém. Mas eu percebo que, assim, é aquela questão, é enxugar gelo, né? Porque ninguém quer que eles fiquem em algum lugar perto, né? Então, a questão toda, Marcos, que você estava falando, é que essa situação da pessoa ali em situação de rua, essa pessoa com dependência química, ela é muito complexa. É muito, mas muito, 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 muito complexa. Quando a gente tem que entender assim, partindo do princípio de ruptura social. Por exemplo, quem de nós aqui aguentaria passar um dia na rua, 2 dias, 3 dias na rua, dormir só de cueca, de bermuda suja, sem comer, sem tomar banho, sem poder ir ao banheiro e se limpar adequadamente e pegar qualquer coisa para comer com as mãos sujas, sabe? A pessoa, quando ela chega nesse nível de ruptura, ela já passou por vários níveis, vários outros níveis antes disso. Então, o problema, ele é um problema, a meu ver, primeiro, de saúde mental, que passa por educação, passa por várias coisas, mas por melhorias sociais e tal. Mas o resultado que a gente tem disso é que a sociedade que a gente construiu hoje, ela atua como um grande moedor de carne. Então as famílias elas são disfuncionais, as pessoas não têm noção da quantidade de transtornos mentais que existem e como é fácil as pessoas serem acometidas de um transtorno mental e não ter tratamento e viver a vida inteira sem tratamento e a quantidade de problemas que isso gera, os preconceitos, as visões de mundo, né, mais arraigadas em certezas que não estão nem de longe certas. Então, aí você tem aquela coisa de gastar vela boa com defunto ruim, porque não faz escola para criança, mas vai fazer casa para vagabundo. Esses caras são drogados. Tem essa questão de que é uma coisa do ser humano, essa coisa do higienismo social, né? É muito fácil, isso pega muito fácil. Basta ver o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Quantidade de pessoas que abraçaram aquela ideia do Hitler, inclusive de matar pessoas que tinham deficiência mental ou deficiência física, né? E isso acontece hoje. Eu falo até que no meu condomínio tem gente que nem sabe que é nazista. Nem sabe. O cara não sabe. Não é que ele é do mal e é um nazista. Ele não sabe que ele é. Ele não sabe que ele propaga coisas que quem falou lá atrás foi o Hitler. E antes do Hitler, caras piores até. Mas a gente vê que depende muito do viés aí. Por isso que eu não gosto de partidarizar o projeto, porque cada prefeitura que entra, cada estado que entra, cada poder federal que entra, vai ter uma visão para isso. A minha é de que a sociedade poderia gerir a sociedade muito melhor do que o governo, por isso que eu sou anarquista. Porque se a gente tivesse respeito e amor um pelo outro, a gente não só não prejudicava o outro, como a gente se preocupava mais em não deixar o outro se prejudicar. Então, quando a gente vê esses boatos, vai construir a vila dos cracudos ali, ou vai não sei o que lá. Cara, isso nunca vai resolver nada. Nunca vai resolver nada. Não é por aí. O problema tem várias nuances, tem vários microgrupos ali. Então tem pessoa que não quer saber de sair da rua, porque não consegue se adaptar mais à vida como a gente chama de normal. Tem gente que está ali, que tem vários problemas mentais irreversíveis. A questão da pessoa ter passado a vida inteira, 40, 50 anos, sofrendo algum tipo de abuso, já produziu nela uma psique e umas cascas que mais 50 anos de terapia com remédio e não sei o que não vão resolver. Por isso que eu sou contra
por exemplo, a internação compulsória como regra, como querem fazer. Então, tem várias coisas. E isso precisava ser mostrado. Se a gente criasse uma forma de informar a sociedade sobre isso, não só a gente ajudava essas pessoas, como a gente também evitava que mais pessoas fossem para a rua. Porque o que a gente encontra de mulher trans na rua hoje, que sofreu o abuso do tio e o pai botou na rua, o culpado não foi o tio que abusou do moleque. É o moleque que deixou o tio abusar, sabe? Ou então que sofreu violência porque o pai não aceitava a opção sexual. Ou aquele cara que a gente fala assim, esse cara aí não dá certo em lugar nenhum porque ele é muito nervosinho. Todo esse cara fica nervoso, todo esse cara é estourado, ele não sabe conversar. O cara é um puta de um borderliner. Ele tem um transtorno ali químico no cérebro dele que não permite que ele se relacione com as pessoas de uma forma mais racional ou mais linear o tempo todo. Ou aquele cara que as pessoas falam assim, isso não dá certo. Fala aí. Eu acho que, assim, até uma questão social mais, vamos dizer assim, moderna, né? O tanto de entregador do iFood que pega marmita, né? Sim. E, assim, a gente vê a exploração do trabalho dessas pessoas, né? Sim. E agora, toda vez que eu peço um iFood, eu olho muito diferente para essa pessoa, né? Sim. Você fala, pô, esse cara aqui, ele está entregando comida, mas ele está passando fome, né? Pois é, cara. A gente entrega uma média altíssima. É um negócio, assim, totalmente que passa desapercebido, né? As pessoas, às vezes, tratam mal os entregadores do iFood e nem olham na cara da pessoa, mas ele está entregando comida e está sem ingerir nada, sei lá, por horas e horas e horas, né? Sim. Então a gente passa por tudo isso, desde das doenças mentais, de preconceitos, passa por tudo isso. Quanto mais a gente aprofundar o nosso trabalho, eu acho que uma das nossas missões é essa, é mostrar as diversas realidades, as peculiaridades, justamente para quebrar esses preconceitos, né? É aí que eu falo que reside a transformação social. Tem gente que trabalha no nosso grupo, tem gente que já trabalhou no nosso grupo, que tinha uma visão assim de pessoa em situação de rua e depois mudou totalmente. E porque viu a realidade. E isso é literalmente transformar a sociedade, né? Cada um que você muda ali pode parecer pouco, mas as pessoas elas têm um efeito, né, de multiplicar. Né? Um que você muda pode mudar outro também, pode mudar outro. Pode não ser PG, mas se for numa PA já tá bom. Então, é importante isso. É importante mostrar, que o Flávio falou, ele mesmo, né? Quantas vezes a gente não vê um motoboy passando um sinal e xinga o cara, fala, ô, filha da... quase arrancou meu retrovisor. O cara, ele tem que fazer... Gente, eu trabalho na justiça, eu trabalho. Eu vou falar para vocês. O cara tem que fazer 120 entregas no dia para ganhar R$50. Já inclusos aí o combustível da moto e a manutenção da moto. Aí um sistema torturador, né, Ale? O cara ganha 50 conto, paga 25 para comer, sobra o quê para ele? O cara não come. E aí, cada minuto, cada segundo para ele conta, porque se em 10 minutos ele fizer 3 entregas, ele ganha R$9. Se ele em 10 minutos fizer 2 entregas, ele ganha 6. É um terço. Então, o minuto, o segundo começa a contar pro cara. Aqueles 30 segundos que ele vai ficar parado no semáforo. Aí você começa a entender um monte de coisa. Né? O cara que tá ali na rua também, que tá voltando para casa, acontece muito isso, gente. Porta do metrô acontece demais. Eu percebo, assim, que algumas pessoas olham com vontade de pegar a nossa comida. E não pegam. O cara tá indo para casa e não tem o que comer, gente. Tem muita gente nessa situação. Muita gente está fazendo para o aluguel e não está fazendo para o almoço, para janta. Tem gente que está deixando de comer para dar para o filho. Sabe, a situação não tá fácil. A pandemia ferrou a vida de muita gente, assim. Eu até me emociono de ver as coisas que eu vejo, porque é demais, cara, sabe? E aí você fala pro cara assim, quer levar uma comida? Aí a pessoa tem aquela coisa do orgulho, assim. Aí eu tento descontrair, falando, não, é uma comida maravilhosa, de mãe, de vó,
você não precisa cozinhar quando você chegar na sua casa, você vai ter o trabalho. Aí a pessoa aceita, pergunta se pode levar mais um pro vizinho, pro cara que vai estar ali na frente. Você sabe que é para ela mesmo. Eu acho que o caminho de mostrar, Ali, de filmar, eu acho que é importante, porque eu digo aqui pelo condomínio. Aqui no condomínio tem bastante gente que quer ajudar, que quer participar, mas às vezes a pessoa não sabe como, fica mais. É aquele primeiro passo. Acho que mostrando. Eu acho que eu já comentei isso uma vez. Eu tive o Fábio Barbosa, que era um cara um pouco diferenciado desse segmento do mercado financeiro. Ele dizia o seguinte: se cada um fizer o seu quarteirão, todo mundo faz uma cidade e um estado diferente. Então ele fazia o quarteirão dele. Tanto que ele mudou radicalmente quando estava lá na BN da Paulista, ele cuidou ele fez aquele calçadão, ele tirou as pessoas da rua, enfim, ele fez uma série de atitudes que obviamente era aquele pedaço ali, mas se cada um fizer um pedaço, obviamente a gente une e esse pedaço vai ficando grande. Então acho que filmar, mostrar, usar as mídias, as pessoas também mudam um pouco. Eu também, a gente vai mudando essa concepção. Eu lembro que quando o Boulos, eu olhava para ele e eu achava que lá atrás ele era um cara que invadia as coisas. Não, cara, ele faz completamente diferente. Se você vê o trabalho que ele faz, a construção que ele faz, dos prédios que ele entrega, é vergonhoso o cara lá de Minas Gerais querer entregar uma casa de 15 metros quadrados. Tá entendendo? Então, a gente vai mudando a nossa concepção também, porque a gente, infelizmente, tem coisas que a gente criou, enraizou, e a gente tem que mudar. Então, quando você fala... Então, as pessoas têm que saber que na rua tem de tudo. Tem o cara borderline, tem o cara, né? Tem o cara de tudo. E não Tem o cara que é do mal cara também. que tá lá... simplesmente tem o cara que é do mal, que se comprar e fazer o mal também. Também. Mas todo mundo coloca no mesmo balaio e dizer, não, você é tudo vagabundo e tá na rua porque quer ficar, entendeu, comendo de graça, e não é isso. Não é isso, né? Essa, aliás, é a maior falácia, né? Essa é a maior falácia. E é muito difundida, inclusive. Que a gente estimula pessoas a ficar na rua. O Fernando saiu, não sei se ele tá aqui. O Fernando é testemunha ocular aí e auditiva, auricular, da quantidade de vezes que a gente já foi xingado na rua porque tava dando comida. Já teve gente que quis agredir a gente. Então, você estava viajando, a gente estava fazendo, duas mulheres vieram falar para a gente limpar a rua. Na praça, o café da manhã, o cara desceu do prédio para reclamar que a gente estava sujando a praça. Aquela coisa, né? Você chega num restaurante hoje, você está comendo, entra uma pessoa com fome e pede comida. Tem gente que se incomoda mais com o fato do cara estar pedindo comida e tá sujo do que do fato de ter ali um ser humano com fome. Né? Então é a maneira como as pessoas olham o mundo também. Mas você sabe que eu tenho feito, Ale, com esse negócio de morador com esse negócio dos moradores de rua, quando o cara reclama, vem falar para mim, né, que eu entrego, aí eu pego pela religião. Eu falo para ele, você é cristão? Sou. Eu falo, então, só que você não aprendeu nada do que o Mestre Jesus ensinou, né? Para começar, quais são os 2 mandamentos que ele ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? O morador de rua é teu próximo? Ele é filho de Deus, não? Então, como é que você me fala um negócio desse? Mas, cara, quem matou Jesus aí o cara faz o cara refletir, né? Porque daí ele começa a ficar meio sem graça. Eu falo, então você não é cristão, filho. Você não é cristão. São as várias formas de abordagem. Às vezes a gente tem que tomar até cuidado. Quando eu estava pensando nisso, porque esse fim de semana eu fiz uma postagem no Facebook metendo pau nessas escolas militares que o Lula falou que vai acabar, né? E aí minha cunhada, ela me falou um negócio, cara, que fez muito sentido para mim. E é uma coisa que eu sempre falo. E eu não tinha prestado atenção em como eu estava fazendo isso. Você pode falar a pior coisa do mundo para qualquer pessoa, desde que você fale do jeito certo. E você pode falar a melhor coisa do mundo para uma pessoa. Só que se você falar do jeito errado, ela não vai entender a sua comunicação e você vai perder a mensagem. Então a gente tem que tomar cuidado até na forma como a gente aborda, como a gente afronta. Porque afrontar necessariamente não necessita colocar a pessoa numa situação defensiva. Afrontar é mostrar a frente para ela, deixar ela ver aquilo. Então, a gente também tem que tomar cuidado nisso.
E aí você falou de Jesus, eu sempre penso, Jesus raras vezes ele fez essa coisa, né, de afrontar, assim, ele afrontava mais a galera que era hipócrita, contumaz, assim, ali, os fariseus. E a gente não pode esquecer que foram os fariseus que pregaram o cara no madeiro lá, né? Sim. Então, as pessoas têm fé demais para se odiar e fé de menos para se amar. Tem que tomar cuidado com isso também e entender, cara, que é um processo longo. A gente está nessa jornada de aprimoramento também. Eu, nos últimos 3 anos, eu vi o quanto eu era machista, racista, homofóbico. E admitir essas coisas para mim é o que mais me ajuda a controlar as minhas ações machistas, racistas e homofóbicas que eu nem percebia que eu tinha. Sabe? Eu achava que eu era mó construidão e hoje eu vejo o quanto isso está enraizado na gente de uma forma que a gente nem faz ideia. A gente nem faz ideia que está dentro da gente. A gente que cresceu de acordo com algumas coisas, assim, expostos a algum tipo de educação e de coisas da cultura. Eu falo que quem assistiu Trapalhões aqui tá lascado. Entendeu? Mas Então, é isso que o Marcos está falando com relação à população, as pessoas que estão na rua, né? A gente também foi criado para ter medo, porque eles vão te roubar, né? E vão te fazer alguma coisa de mal, e é tudo vagabundo. Quer dizer, é uma cultura que você vai desenvolvendo que você nem para pensar, né? E aí, quando você entra em contato com a coisa, você aprende um pouco mais, né? Às vezes você abaixar o vidro, mesmo que você não dê nada pro cara, só de você falar boa tarde, você muda a pessoa. Eu tava voltando essa semana aqui do trabalho, eu tava sem carteira, até tava com pressa. Aí o cara falou assim, dá uma ajuda aí, não sei o que. Eu parei e falei, parceiro, desculpa, não tenho nada para te deixar aqui agora. Aí ele foi assim, só de você ter parado para falar comigo, já valeu. E isso é o tempo inteiro. As pessoas estão carentes de humanidade, mais do que de qualquer outra coisa. É verdade. Entendeu? Então, esse é o nosso papel de transformar. Se a gente conseguir levar adiante esse projeto aí de levar esse conteúdo, né, por podcast, por Instagram, nossa, vai ser um serviço social muito grande. Legal. Né? A gente tem que mudar o que a gente aprende na sociologia, a gente tem que mudar o pensamento de classe média. Esse é o pensamento de classe média, é isso, tipo, a minha tia que tem 86 anos, ela virou e falou, mas você vai lá levar comida à noite, lá no centro da cidade, eu ia? E daí, tia? Você nunca foi assaltado? Nunca, tia. Em 7 anos, nunca tive um assalto. Nunca. Nunca nem... Aliás, eles só me agradecem, eles ajoelham, beijam a minha mão e fazem não sei o quê. É outra coisa. Mas você vê como é que é o pensamento, né? O que eu quero dizer é como ela... Aí com isso, eu vou conversando, ela já está com outra cabeça, já. É isso, a gente tem o dom de mudar. Desde que a gente se mude primeiro, a gente consegue mudar os outros também. Sim. É isso. Gente, mais alguma observação, alguma sugestão? A gente não pode esquecer também, gente, que esses projetos todos de divulgação, eles sempre têm que ter como escopo inspirar e atrair pessoas para fazer o trabalho. Não é uma divulgação por divulgação, não é para monetizar o formigueiro, é para humanizar o formigueiro, é para trazer gente, tá? E nesse aspecto a gente também pode fazer o nosso papel de formiguinha, sabe? Todo dia conversar com alguém, todo dia ter um contato, entendeu? Isso é importante também. Mais alguma observação, alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica? Precisamos de voluntários atuantes, né, Ale? Bom, então... Thalita, você tinha levantado a mão um tempo atrás, você ia falar. Não estamos ouvindo, fala mais Thalita. Alto, Thalita, eu não estou ouvindo você. Fala bem alto. Tá ruim. Tá ruim o áudio. Vou te dar o microfone de presente.
Ale, então, essa quinta-feira volta a retirada normal? Não, essa agora não, porque a gente não Tá, fez ainda a planilha. Então vamos começar tá. sexta-feira agora. Essa semana nós vamos lançar aí no grupo tudo que é feito, a rotina. Aí na sexta-feira nós vamos abrir para as cozinheiras que vão se candidatar, para a gente ver como que está o ritmo das cozinheiras que vão se candidatar a cozinhar, para a gente ver daí a demanda de transporte que vai ter para essas cozinheiras. E aí a gente, a partir disso, ir reestruturando tudo. Então a gente começa na semana que vem a recolher marmitas nas casas das pessoas e a levar sacolinhas para as casas das pessoas, né? Aí a gente retoma. Essa semana a gente ainda vai fazer só com o Anitta Brisa mesmo aí, por enquanto, tá? Essa semana é só da Anitta Brisa ainda, Luiz? Porque não, a gente, cara, não adianta fazer na correria, não adianta fazer de qualquer jeito. As meninas, para elas cozinharem na quinta agora, elas tinham que receber a comida amanhã. Para elas receberem a comida amanhã, elas tinham que ter pedido na sexta, para a Sandra poder planilhar no sábado, no domingo, e a gente ter feito a compra hoje. Entendeu? Entendi. Então é muita antecedência. Parece que não, mas é muita antecedência, cara. Sem planejamento, sem passo a passo, não vai. E a gente aprendeu da pior forma. A gente aprendeu fazendo. Ninguém Eu estou ensinou tentando a gente. arrumar, né, Ale, pessoas para fazerem a compra, você e a Mônica que fazem, mas pelo menos para fazer a triagem e levar, né? É Não, quem mas mais está mesma precisando. compra. A pessoa, se a gente achar quem pesquise preço, quem possa fazer pesquisa de preço, e falar assim, ó, compra ali, compra aqui, quem tem poder para pagar sou eu e a Mônica. Mas se a pessoa achar preços bons em alguns lugares, e indicar, a gente compra. É isso que a gente precisa também, né? Dentro dessa nossa filosofia de fazer as ações valerem, Entendi. né? Porque não dá para gente, entendeu? A gente quer com a gente também. Isso é uma coisa que eu acho que pode facilitar, Lei, Tá muito que caro. naquele outro grupo que eu participava lá, da Leopoldina, a gente fazia, Lei, as pessoas compravam, traziam a nota, e aí, né? E tem que ser uma coisa meio parecida, na minha opinião, com assim procedimento público, assim, sabe? Então tem que ter. Eu falo uma coisa para você, cara. A gente trabalha com o dinheiro dos outros. E a gente trabalha numa estrutura essencialmente criada em cima de confiança. Então não basta a gente ser honesto, a gente tem que parecer honesto. É, isso aí. Então, eu falo para os caras, quem quer doar em espécie, perfeito, doa. Maravilha. Você quer doar em dinheiro? Eu vou conseguir comprar mais do que você compraria, com certeza. Mas eu não recuso doação em espécie, porque a pessoa, o limite da confiança dele é aquela. Tem cara que te dá R$100 em carne, mas não te dá 10 para você comprar carne. Entendeu? Que ele acha que você não vai comprar. E normal. E por que é assim? Porque tem gente que vai lá, compra um troço caro, compra para si e leva lá, entendeu? Já recebi proposta de dar recibo para doação que não era doação, sabe? Receber uma doação e dar um recibo. Já recebi, velho. E de gente que eu conheço há muitos anos. Gente que eu reconheço há muitos anos, sabe? Então, cara, a gente mesmo, no começo do nosso trabalho, a gente começou ajudando uma senhora que desviava a doação. Você contou. Você entendeu? E, cara, é como é a vida. Então a gente tem sempre que ter método, comprovante. As coisas têm que ser tudo bem às claras, entendeu? Eu acho. Tem que ser sempre assim. Não tem, a gente tem que tomar cuidado com. O cara vai fazer, ele traz a nota, a gente não mostra. Não é assim. Tem que ter método. Então a pessoa vai pesquisar preço, ela vai pesquisar aqui, ali. Pega, tá aqui, ó, aqui tá melhor, que não tá, a gente compra lá. Comprou aqui por quê? Que tá mais caro, porque nesse dia não tinha quem fosse buscar lá do outro lado da cidade. Vamos pegar aqui. Oi, Dani, vai sair? Fala aí com nós, Dani. Não sei se ela já saiu. Saiu. Então é isso, gente. Também já tá ficando tarde aqui, já são 9h40, a reunião já tá dando 2 horas aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que tá aqui, que sempre tá ativo. Vou pedir um favor, falem desta reunião no grupo,
Eu não quero só eu falar da reunião. Tá bom. Falem vocês da reunião no grupo, tá? Levem a impressão de vocês lá para o grupo, falem das ideias, falem com pessoas que vocês conhecem sobre o que vocês ouviram aqui hoje. Tentem conversar com as pessoas para elas se aproximarem dessas ideias que a gente tem, para a gente poder ter mais voluntários e mais braços, beleza? Tô Obrigado tentando. aí. Ô, Mo, você conseguiu fazer umas anotações aí das ideias que foram faladas? Eu já esqueci tudo. Galera, quem deu ideia, por favor, coloca no papel e manda por mensagem no contato do Projeto Formigueiro. Não adianta mandar no meu, nem no da Mônica. Tem lá no grupo do Projeto Formigueiro, tem o celular lá do Formigueiro, tá? É 978639142. Anotem as ideias, anotem as soluções e mandem para lá para a gente implementar, para a gente ter um norte do que fazer e como fazer, tá bom? Pode ser? Sandrinha, você tá aí, lindona? Olha minha cunhada que mudou minha vida aí, ó. Eu tô. Ela aí que eu falei que me deu bronca esse fim de semana. Me fez ver a verdade. E ela é bolsominion ainda. Pois é. E a gente tem que estar numa egrégora melhor, né? Com Porque eu sou certeza. bolsominion, nem vocês que fazem um L, mas a gente tem que ser do bem, sempre. Eu não faço L, mas ultimamente eu fico feliz quando fazem. A gente tem que estar com os pensamentos e as palavras para o bem, né? Porque a gente só gera violência à medida de que a gente também retruca nisso, né? Até porque a fome não tem lado, né? Todas as situações a gente tem que contornar isso para chegar num equilíbrio, né? Não é só isso. Com certeza. É isso aí. A gente fala do bem, de fazer o bem pro próximo, né? A gente tem que fazer primeiro para quem está mais próximo, para as pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Se a gente não tiver paciência com elas, né? Vai ter paciência com o desconhecido, né? Tipo a Mônica. A Mônica não tem paciência comigo, ela me bate todo dia. Tem que falar para ela ter mais paciência É o mais fácil, né? Que é o mais fácil. Ter paciência com o desconhecido é o mais fácil. Eu tô próximo, tô aqui do lado e apanho, gente. É que você Olha, eu vou discordar de você, porque a Mônica tinha paciência com a gente na classe, que a gente era em 20, né, amor? E só de você estar na classe, João, eu já não tinha paciência. Só de você estar na classe. Só de você estar na classe. Vamos, quem precisar sair da reunião, tá? Fica à vontade, porque eu já preciso, tá tarde. eu vou comer, tô morrendo de fome. Eu também. Obrigada para todos aí. Obrigado. Flávio, a gente vai se falando, tá, Flávio? Pepe, a gente se fala também. Vou tentar recolher o que tiver de vídeo, de coisas, que a gente tem bastante coisa assim, que no começo a gente fazia bastante, né, Ale? Mas mandem pra gente, por favor, aí as ideias que vocês deram, mais, né? com os detalhes, pra gente poder ir implementando. Porque o meu maior problema, galera, é assim, eu tenho tanta demanda, e eu não consigo me organizar nelas. Eu preciso de coisa escrita, sabe? Porque senão eu esqueço, deixo de fazer. E às vezes a gente esquece de fazer uma coisinha pequena que era essencial e perde tempo fazendo uma coisa grande que não vai ter o mesmo resultado. Então, a gente saber organizar as demandas também é importante. Valeu, pessoal. Falou, gente. Valeu, Flavião. Beijo, abraço. Tchau, Marcos, João, Sandra, Cris. Abraço. Um abraço para todos aí. Dona Jacira, Mica, ficaram Até logo, quietinhas até logo. hoje. Boa noite a todos Boa aí. noite, Valeu. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, Mica. boa noite.